Olá, amigo, olá, amiga, seja muito bem-vindo ao nosso programa e o nosso quadro Momento da Saúde. Todos os dias preparamos uma linda mesa com um delicioso café da manhã para receber você. As pessoas dizem, pastor, você prepara uma linda mesa com bons alimentos, mas não pode ir lá comer com você? Não, pode. Você pode aproveitar todo o conhecimento que esse quadro traz para você e para a sua vida. E para nos ajudar, a doutora Clícia Pacheco está de novo com a gente essa semana. E hoje ela vai falar um pouquinho para nós sobre doenças renais. Doutora Clícia, ela formou-se na Universidade Estadual do Amazonas em 2015. Ela tem uma pós-graduação em estilo de vida e vegetarianismo pelo UNASP, lá Campus 1, a gente fala assim, né? E ela tem também um MBA em Gestão de Saúde e Inovações pela PUC, lá do Rio Grande do Sul. E está aqui no Hospital de Manaus há 7 anos? 9 anos. 9 anos. Ela atua como clínica médica e coordena o pronto atendimento aqui do hospital. Amiga, doenças renais. Quais são as doenças renais que são mais comuns em nossos dias? A gente começa falando para que servem os nossos rins. Ah, bom. Os nossos rins, eles fazem a filtração do nosso sangue, certo? Então, quando esse filtro não está funcionando de uma forma adequada, é que a gente tem as doenças renais. E muitas vezes são manifestadas com diversos sintomas. Ou o paciente está fazendo muito xixi, ou o paciente está fazendo pouco xixi, ou ainda observa que tem espuma na urina, ou tem sangue, que são os alertas para a gente, para o paciente desconfiar e procurar o médico para investigar se tem alguma doença renal. Ok, então essas são as doenças mais comuns que afetam os rins. O diagnóstico, você deu algumas pistas, né? Isso seria algumas pistas de diagnóstico? Sangue na urina? Sim, sim. E quando a gente pensa ainda no diagnóstico, a gente vai pensar quanto tempo o paciente sente aqueles sintomas, né? O tempo que está perpetuando. Sim. Se ele está sentindo recente, a gente pode até pensar, se ele tem uma diminuição da urina, com uma presença de sangue associado com uma dor, a gente pode pensar num cálculo renal. Um cálculo renal. A gente pode pensar numa infecção. E hoje nós temos aí o tratamento dessas doenças renais crônicas. É complicado? Como é que é feito? Quando a gente pensa numa doença renal crônica, a gente lembra das doenças que causam uma doença renal crônica. Okay. E a gente não pode esquecer do diabetes e da hipertensão, que são as duas causas principais que levam o paciente a evoluir para uma doença renal crônica, que é quando esse rim não está filtrando de uma forma adequada, o paciente pode até precisar de uma diálise ou de um transplante renal para fazer o tratamento adequado dessa doença. Então, a gente prevenir uma hipertensão, um diabetes, ou ainda a gente ter uma doença controlada, a gente evita que o paciente chegue à doença renal crônica. Você falou em prevenção, e como é que a gente pode se prevenir dessas doenças? E aqui eu trago uma dica bem legal. Alimentação, exercício físico, pouco sal, controle do peso, e eu destaco a ingesta de água. Já água. Se a gente pegar o nosso peso, por exemplo, multiplicar por 35 ml, eu encontro em ml a quantidade de água necessária que eu preciso ingerir no dia. O meu peso por 35. Perfeito. Ok. Então esta é a água que eu preciso ingerir. E o ideal seria entre as refeições, né? Sim. 30 minutinhos antes das refeições, esperar um pouquinho mais ali depois das refeições, para que a gente não atrapalhe o processo de digestão, né? Eu digo para minha filha, de 6 anos, a comida não pode ficar nadando no seu estômago. Então a gente tem que dar esse intervalozinho, senão o processo fica mais lento. E esse nadar não é só em água, né, doutora? O suco, o refrigerante, que são alimentos que a gente deve evitar, principalmente os refrigerantes, né? Ok. Obrigado pelas dicas preciosas que ela nos trouxe aí. Queria lembrar um outro detalhe com você também com relação... Você mencionou a questão da diálise, né? A Sim. hemodiálise. Tem diferença diálise e hemodiálise? A gente tem outros tipos de diálise que não é só a do sangue. Mas Ok. a hemodiálise é aquela diálise que exclusiva o do paciente sangue. faz no sangue. Uma pessoa que, por causa de problemas renais, vai para uma hemodiálise. Esse quadro pode ser revertido? Ela pode deixar, não precisar mais? Ou uma vez que a pessoa tem necessidade, ela vai depender sempre da hemodiálise? Não necessariamente, depende do diagnóstico da doença que ela tem. E ainda para esse paciente que não tem condições de sair da hemodiálise, existe a opção do transplante renal.
Isso hoje está mais simples, mais fácil ou ainda é bem complicado conseguir? O complicado seria o doador Uhum. e onde fazer. Dependendo de onde o paciente mora, ele precisa se deslocar para uma outra cidade, os grandes centros, para que ele consiga ter acesso a isso. Entendi. E hoje nós temos bons resultados feitos esse Tem transplante? sim. Tem pacientes que vivem muitos anos. Muitas vezes o irmão consegue ser seu doador. E aí eles vão, quando a gente trata aqui da região onde a gente vive, vão para uma outra cidade e aí eles fazem o procedimento todo lá, o paciente fica usando medicações para manter aquele órgão diferente dentro do seu corpo, rejeição, né? Para evitar a rejeição. E aí ele vive muito bem. Todos nós temos 2 rins, né? Temos. Uma pessoa que é compatível pode doar um rim e ele pode ter uma vida normal com outro sim. rim. Cuidando com muito carinho, com uma boa alimentação, tendo hábitos saudáveis. Olha aí, quantas dicas especiais para nós. Vamos nos cuidar para não termos problemas, né? E ela mencionou da água, isso é importantíssimo. A hidratação com água, eu acho que é a coisa que o rim mais gosta, né? Com certeza. E sempre ter água para trabalhar e para fazer o trabalho dele. Doutora Clícia, obrigado por suas dicas de hoje. Amanhã ela volta e amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre doenças endócrinas. E ela vai explicar com detalhes para todos nós entendermos bem, ok? Obrigado, doutora.